O governo federal lançou na última segunda-feira o programa chamado Desenrola. Esse programa tem o objetivo de ajudar as pessoas a renegociar as suas dívidas junto aos credores. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com você o que é esse programa e eventuais impactos econômicos que ele pode trazer aí para a nossa economia. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação e aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo. Por quê? Aqui eu ajudo você com estudos sobre as principais certificações para o mercado financeiro. Então, para você que trabalha ou deseja trabalhar no mercado, tem muito conteúdo aqui para te ajudar. Mas, além disso, eu trago estudos de caso como esse, para que você possa ter argumentos técnicos para formar a sua opinião, para que você possa sair da superfície e entender conceitos econômicos que envolvem o nosso dia a dia. Portanto, se você é novo ou nova, se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo, porque eu prometo te ajudar com bastante conteúdo por aqui. Se inscreve, deixa o like e vamos lá. Deixa eu te explicar como é que vai ser esse vídeo, tá? Eu separei ele em 4 etapas, que a propósito, eu tô pedindo pro meu time, inclusive, colocar os tempos aqui na timeline do próprio YouTube, para você, caso você queira ir direto. Mas eu recomendo que, até para que você possa formar melhor a sua opinião, veja o vídeo completo, tá? Porque a gente vai passar por contexto econômico, falar do programa, contexto econômico e as consequências. Vamos lá, direto ao ponto, vamos falar sobre contexto financeiro. Por que esse programa foi criado? Qual que é o contexto financeiro em que nós, brasileiros, estamos inseridos nesse momento? Trouxe aqui alguns dados para mostrar para você a necessidade deste programa, para que você possa entender o porquê que ele é necessário, melhor dizendo, né? Então, deixa eu avançar aqui. Então, essa aqui é uma matéria que saiu na BBC em fevereiro de 2023, portanto, esse ano, o Brasil bate recorde de endividados. E ali tem uma fala, né? Com o nome sujo, a gente não é nada. Tem uma aspas de alguma pessoa que foi entrevistada ali. E aí tem uma coisa que é legal a gente falar, porque quando a gente está falando de negativação financeira, existem 2 problemas aqui para a pessoa que está negativada, tá? E se você se encaixa nesse critério, saiba que estar negativado não define caráter, não define nada, é uma fase do desejo que você se recupere. Mas quais são os 2 problemas? Primeiro, claro, é a questão financeira, porque você não tem acesso a crédito, você não consegue criar relacionamentos com outras instituições e aí dificulta um pouco a sua aquisição ali de bens, serviços e tudo mais. Mas o segundo é esse impacto moral que algumas pessoas têm. Nem todo mundo tem, para algumas pessoas isso aqui é normal, mas eu creio que a maior parte das pessoas se incomoda moralmente em relação a isso, então nós temos aqui 2 questões que a gente precisa tratar. E aí essa matéria trouxe esses dados aqui que eu quero mostrar para você, que aqui ela está mostrando para a gente a proporção de famílias endividadas. Eu vou até ficar aqui embaixo para eu poder apontar com a mão, porque eu quero que você repare nessas barras como é que ela cresceu aqui nos últimos anos. Então, ó, de 2019 ela estava com 63,6 aqui, depois 665, depois 71 e aqui 78%, né, basicamente, se a gente arredondar. Esse gráfico, ele não está mostrando para a gente o percentual de famílias inadimplentes, com restrição. Não é isso que ele está mostrando. Ele está mostrando o percentual de famílias endividadas, pessoas que possuem dívidas, mesmo que essas dívidas estejam adimplentes, estejam em dia. Mas eu trouxe esse gráfico para te dar um contexto. Veja como a chegada da pandemia, que causou um problema econômico no Brasil e no mundo, causou um desequilíbrio entre oferta e demanda, muita gente perdeu emprego, muita empresa fechou. Veja como esse efeito econômico impactou no nível de endividamento das famílias. Portanto, de 2019 até 2022, a gente saiu de 63% para quase 78% de famílias endividadas. E aí, reitero, aqui eu não estou falando de inadimplência, mas eu quis trazer esse contexto para que você pudesse entender que tem sim um fator econômico, mas nós passamos por uma questão da pandemia que dificultou a vida de todo mundo ou quase todo mundo, portanto aumentou o número de pessoas usando crédito. Agora, esse dado que o Serasa traz para a gente, aqui é um dado de maio de 2023, que é importante você olhar. Aqui a gente já está falando de pessoas inadimplentes. Então, no slide anterior, eram pessoas com dívidas, tá? Mesmo que esteja em dia. Aqui, inadimplentes. Segundo o Serasa, nós temos quase 72 milhões de pessoas que estão inadimplentes. Aqui sim, de fato, com dívida. Uma informação que é legal a gente entender é isso aqui, ó, o valor médio por pessoa.
Isso aqui vai, claro, ao encontro do programa Desenrola, que eu vou explicar daqui a pouco. O que eu estou explicando até agora é que nós temos aí quase 72 milhões de pessoas inadimplentes e que precisam recuperar o seu crédito e tudo mais, e que, segundo o próprio Serasa, nós temos 44% da população inadimplente. Então, no gráfico anterior, eu disse que nós temos aí quase 80% de pessoas com crédito, certo? Agora, eu estou dizendo que nós temos aí quase que 45% da população total inadimplente. E é aqui que mora a necessidade dessas pessoas renegociarem as suas dívidas e poderem voltar economicamente a consumir, aí ter acesso a crédito e também ter aquela questão moral. Então, o que eu trouxe aqui para você até agora é, olha só, nós falamos até agora sobre o contexto financeiro. E aí eu quero reforçar, sim, que é necessário, o nível de inadimplência das pessoas está muito alto e nós tivemos aí agravantes causados, claro, pela crise do coronavírus, que a gente está tentando se recuperar dela até hoje, tá? Se a gente fosse voltar no tempo, a gente veria que o nível de inadimplência no Brasil, ele é normalmente alto, tá? Mas isso aqui ajuda a gente a trazer aí de 3, 4 anos para cá, a gente já começa a entender por que a gente chegou onde chegou. Vamos falar agora sobre o programa Desenrola. Vou te explicar o que é esse programa e eu vou te falar sobre fases desse programa, até para que você, caso você seja alguém que pretende usar esse programa, não caia em nenhum tipo de golpe que já tem um monte aí pela internet. Então vamos lá. Eu separei essa apresentação do Desenrola em 3 fases, a fase 1, a fase 2 e a fase 3, tá? E quando eu falo aqui de fase, eu quero que você entenda que é uma questão temporal, ou seja, o tempo que ela vai acontecer ou já aconteceu. Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre faixa, que aí é faixa de renda. A fase 1, que é a fase mais simples de entender, é a seguinte. Já está rolando baixa de negativação de dívida bancária de até R$100, tá? E aqui, segundo o governo, tem um potencial de beneficiar aí 1,5 milhão de pessoas, mas uma notícia recente também disse que o Nubank aderiu a esse programa e o volume de pessoas que devem até R$100 para o Nubank também é alto, portanto esse número de 1,5 milhão deve aumentar bastante. E como é que isso funciona desse ponto de vista de qual é o banco que vai fazer, todos são obrigados? Não, deixa eu te explicar, é o seguinte, o governo lançou esse programa e uma parte desse programa, que eu vou explicar daqui a pouco, é uma parte onde os bancos podem renegociar dívidas de até R$5.000 contando com uma garantia oferecida pelo governo. Então isso, claro, para os bancos é absolutamente interessante. Eu tenho uma dívida que está perdida, eu vou renegociar com garantia do governo, se a pessoa me pagar, o governo me paga. Então é absolutamente interessante. Só que aí o governo disse, olha banco, é o seguinte, você pode entrar no programa Desenrola como um credor? Pode. Só que a condição para que você entre é você fazer a baixa de dívidas de até R$100 aí dos seus clientes, mesmo que eles não paguem. O que é fazer a baixa? Que é importante. Quer dizer que o banco ele vai simplesmente desaparecer com a sua dívida? Não, não é esse o jogo, tá? O que a gente tem aqui é o banco ele vai tirar a sua dívida de até R$100 do sistema de negativação. Não significa que a dívida sumiu, você continua devendo para aquele banco. Só que se você deve até R$100 para o banco A, você vai continuar devendo até R$100 para o banco A, mas o banco B, C, D não vai enxergar isso no sistema de negativação, saiba, a dívida não sumiu. Então, isso aqui foi uma condição que o governo colocou para que os bancos pudessem entrar no programa como credor. Portanto, isso aqui já está acontecendo. Quais são os bancos que precisam fazer isso? Os bancos que fazem parte do programa Desenrola, em linhas gerais, os maiores bancos, enfim, aquele que provavelmente você tem relacionamento, está lá. A segunda fase, que já está acontecendo também, ela está relacionada com pessoas que têm renda de até R$20.000 dentro de uma instituição e aqui não tem limite para o tamanho da dívida. Neste caso, o parcelamento é feito diretamente com o banco credor da dívida sem garantia. Então é importante que nessa fase que já está começando, se a pessoa tem renda de até R$20.000 e tem dívida bancária, o que ela precisa fazer dentro do programa Desenrola? Ela precisa procurar o banco que ela deve, o banco credor. Ela vai renegociar diretamente com o banco. Ponto.
E aqui não existe regra do ponto de vista de a taxa de juros tem que ser essa, o prazo é esse. Não, o banco vai negociar, claro, tentar oferecer condições melhores para o seu cliente para que ele possa recuperar isso. Essa faixa não tem garantia nenhuma do governo, é o banco negociando diretamente com o cliente. E aí, as condições de renegociação podem até ser mais flexíveis em razão do programa que está sendo criado. Mas aqui é importante que se diga, é negociação entre cliente e banco. Ponto. Não há garantia. Agora, a gente vai para a terceira fase, que é importante a gente entender, essa requer mais explicação, que é a fase que tem a faixa 1. Lembra que eu falei? Quando eu falo de fase, é uma questão temporal. Quando eu falo de faixa, eu estou falando de renda. A faixa 1, que é a faixa de pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou estejam cadastradas no CadÚnico. É essa faixa aqui, que é a faixa que será a faixa mais beneficiada no programa Desenrola. O que tem isso aqui? Se a pessoa tem até 2 salários mínimos de renda ou esteja cadastrado no CadÚnico e possui uma dívida bancária e não bancária de até R$5.000, tá? Essa pessoa pode se beneficiar aqui do programa Desenrola. E qual que é o grande lance aqui? Lembra que quando eu trouxe no contexto financeiro, eu disse que, segundo o Serasa, a dívida média de cada pessoa era de 4.000 e alguma coisa? Dentro dessa média, claro, existe um volume muito grande de pessoas com dívidas menores do que isso e um volume muito grande com dívidas maiores. Portanto, nós temos um potencial muito grande de atingir pessoas que devem até R$5.000. Como é que funciona esse programa? Essa parte aqui, se você se encaixa nela, ou enfim, ou vai atender um cliente, enfim. Essa operação ela deve ser feita exclusivamente pela plataforma Gov e ela tem a garantia do FGO, que eu vou te explicar daqui a pouco. Ponto importante, tá? Ó, ela é feita pela plataforma Gov, portanto, não adianta ir no banco, não adianta ir na agência, não adianta ligar, não adianta mandar WhatsApp, não adianta fazer nada, porque isso aqui não será feito pelo banco credor, pela instituição credora. Isso aqui vai ser feito através da plataforma Gov e ponto final. Então, cuidado para que você não caia em golpes. Já tem um monte de golpe aí de gente falando sobre esse programa, que você tem que clicar não sei onde. Você não tem que clicar em lugar nenhum, tá? Plataforma Gov. E eu estou deixando no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, um link para você acessar um PDF que foi feito pelo próprio governo com todas as regras ali, tá bom? Clica ali, você vai ver que tem todas as perguntas e respostas. O que é essa garantia do FGO? Existe um fundo garantidor de operações no Brasil, vou explicar melhor sobre ele, que o governo está colocando esse fundo para garantir esse crédito. Então, olha o que vai acontecer aqui. O banco vai fazer um leilão. Então, o que vai acontecer? Dentro desse sistema nós teremos todas as dívidas que a pessoa tem, até 5.000, então ela estará habilitada disso. Uma instituição financeira vai fazer um leilão de quanto ela emprestaria para aquela pessoa, para que ela quitasse aquelas dívidas e tudo mais, e qual seria a condição. E dentro desse leilão a pessoa vai passar a dever para este banco, só que se o banco não receber, o fundo vai pagar para esse banco. Quem é que vai se beneficiar aqui? Essas pessoas, claro, e as instituições financeiras também, porque vão receber essa dívida que já estaria ali perdida, porque se a pessoa não pagar, o fundo vai reembolsá-la, certo? Vou explicar melhor sobre esse fundo daqui a pouco. Importante, essa fase não começou ainda. Ela vai começar em setembro de 2023 apenas. Portanto, se você é da faixa 1, se você tem dívidas de até 5.000, se você quer renegociar, só em setembro. Calma, não adianta fazer nada até agora, mas essa aqui é a regra através da plataforma Gov. O que eu vou te explicar melhor agora é o que é esse FGO, esse Fundo Garantidor de Operação, que a gente pouco fala sobre ele, mas ele é um fundo que existe já tem um bom tempo, diga-se de passagem, tá? Ele é um fundo que foi criado em 2009, justamente para garantir operações de crédito.
como essa que a gente está vendo aqui. Então, esse fundo, hoje ele é administrado pelo Banco do Brasil, ele conta sim com recursos aportados pelo governo, mas o próprio fundo tem ali a sua gestão, mas ele foi criado em 2009 para trazer garantia de operações, tá? E aí, essencialmente, ele sempre foi utilizado para operações PJ. Uma empresa precisa fazer uma operação mais estruturada, estrategicamente faz sentido do ponto de vista econômico, e aqui eu não vou discutir o mérito, tá? Só estou te explicando o que é esse produto. Daqui a pouco eu vou te falar um pouco mais sobre contexto econômico e quais são as consequências desse programa. Mas agora eu só quero que você entenda que esse fundo não é reinventar a roda, ele já existia. Tanto é que ele existia que ele foi utilizado recentemente, especificamente ali entre 2020 e 2021, para ser a garantia do programa chamado PRONAMP. O que é o PRONAMP? O governo criou o programa que as empresas, micro e pequenas empresas, por isso chama PRONAMP, né, MPE, tomassem dinheiro emprestado dos bancos para capital de giro, para financiar ali as suas operações, e esse dinheiro que foi emprestado pelos bancos tinha a garantia do FGO. E aí, vamos olhar contexto. O que eu falei no começo desse vídeo? Que a crise do coronavírus agravou muito a situação econômica do nosso país, não só do país e do mundo, né? Então, as pessoas aumentaram o seu nível de endividamento. O governo anterior, o governo do presidente Bolsonaro, o que ele fez? Criou esse PRONAMP com a garantia do FGO para que as empresas pudessem tomar dinheiro, porque, claro, se a empresa quebra o empresário, mas perde emprego, perde renda, então tem uma série de fatores. Então, do ponto de vista de necessidade, faz todo sentido você também prover esse apoio, principalmente para as micro e pequenas empresas. Então, o governo do presidente Bolsonaro usou o mesmo fundo para o PRONAMP. Agora, o governo do presidente Lula está usando o mesmo fundo para garantir renegociação de famílias de até 2 salários. Então, é importante, apenas as operações da faixa 1, aquelas que começam em setembro, essas operações, que são operações de gente que ganha até 2 salários mínimos e que deve até R$5.000, elas podem se enquadrar nessa operação onde há uma garantia. E aí, por que tem essa garantia? Nessas operações, que são as operações da faixa 1, tá? A regra é: esse parcelamento será feito em até 60 meses, com uma taxa de até 1,99% ao mês. Então, vai ficar mais barato para a pessoa devedora e a instituição financeira, claro, vai cobrar menos nesse caso, mas ela vai receber uma operação com garantia, claro, vai ser mais barato. Entendemos o que é o desenrola? Agora eu quero falar com você sobre o contexto econômico, tá? Por que aí coloco aqui para você uma opinião minha, essa questão do desenrola, ele chega em um momento oportuno. Já falei para você da necessidade, tá? Olhando aí o contexto. Chega no momento oportuno porque a gente vai falar agora sobre inflação, sobre taxa de juros, sobre expectativa de taxa de juros. E aí, apesar de chegar num momento oportuno, apesar de ser um programa positivo, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre consequências que isso pode trazer para a nossa economia, que sim, é positivo, mas não é a bala de prata que vai resolver a nossa economia. Quero falar com você agora sobre contexto econômico e para isso eu vou mudar de tela. Eu vou colocar aqui na tela este gráfico que eu quero olhar junto com você. Esse gráfico que você está vendo aqui, deixa eu ficar aqui embaixo, acho que vai ficar melhor. Isso que você está vendo na tela é o histórico da nossa inflação, tá? Como você pode ver, pandemia teve problema, enfim, eu não quero discutir aqui mérito de governo A ou governo B, eu só quero trazer esse dado para que você possa entender exatamente aonde estávamos e para onde a gente está indo. Olha só, em abril de 2022, a nossa inflação estava em 12%, 12,20%, né? E isso, claro, dificulta a recuperação econômica das pessoas, porque quanto maior a inflação, maior é a perda do poder de compra das pessoas. E o que o Banco Central fez, portanto, desde comecinho de 2022, começou a subir a taxa de juros, a Selic, tá?
E o governo do presidente Lula, ele já começa janeiro já politizando essa questão da Selic. E é porque a Selic tem que subir, porque a Selic tem que cair, e uma brigaiada política entre o presidente, os ministros, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, tentando fazer o meio de campo ali. Mas o fato é que, apesar da Selic estar muito baixa, aliás, perdão, apesar da Selic estar muito alta, tá? A gente precisa entender que a Selic alta, que eu vou te explicar o porquê que ela é ruim, ela contribui para a queda da inflação. Hoje nós temos uma inflação de 3,16% ao ano. E eu digo que é um momento oportuno porque se esse programa desenrola, ele chega já no começo desse ano, por exemplo, que lá no começo desse ano a gente tinha uma inflação ali de, deixa eu pegar aqui, setembro, dezembro 22, a gente tinha uma inflação ali de 6, quase 6%, que é o dobro do que a gente tem agora. A inflação ainda está muito alta. Esse programa, ele tem um potencial de impactar a inflação pela via do consumo. Eu vou explicar daqui a pouco. Então, se a gente coloca milhões de pessoas na economia para consumir, isso tende a impactar a inflação e colocar a inflação para cima. Eu vou detalhar isso. Só que, além disso, nós estávamos com uma inflação alta e a taxa de juros no começo desse ano não tinha nenhuma perspectiva de queda. Só que agora, como a inflação ela está relativamente controlada, não vai fechar um ano em 3,16, mas está bem baixa, agora a gente tem a perspectiva econômica, a gente tem cenário econômico, a gente tem todos os argumentos técnicos para que a taxa Selic comece a cair já na próxima reunião. Então, até agora, tudo que a gente tinha era barulho, era discussão, era político brigando, gritando e falando que tem que baixar, e aí inflando a população e gente falando que a taxa Selic tem que baixar, mas sem saber nem para que serve a taxa Selic. Isso que é impressionante, por quê? A taxa Selic, sim, ela impacta no custo do crédito, mas ela impacta pouco no custo do crédito da pessoa física. A taxa Selic ela vai impactar muito no custo do crédito no mercado de capitais. Isso é importante, eu vou detalhar daqui a pouco. Só que agora, como a inflação está controlada, o que a gente tem, agora eu vou colocar aqui para você na tela, a taxa de juros do Brasil, tá? Que é a bendita da Selic. E aí a gente vê ó, que ela foi subindo e agora ela está naquele patamar lá em cima de 13,75. Só que agora, se eu coloco um outro dado aqui, que é os contratos futuros de DI negociados na Bolsa de Valores, de um jeito bastante simples. O que esses contratos têm aqui? Eles têm a expectativa que o mercado tem em relação à taxa de juros futura. Então, como a gente consegue olhar aqui, ó, começo de 2022, o mercado estava aqui, ó, com um alta. Deixa eu só aumentar esse intervalo aqui, para que ele fique aqui, ó, diário, vai ficar mais fácil da gente ver isso. Agora deu até gosto, né, de ver essa queda aqui, ó. Então, ó, a gente está aqui, ó, começo de 2022, não, começo de 2023, a expectativa ainda era de a taxa de juros permanecer alta. Só que, à medida que o tempo foi passando, que a inflação foi dando sinais positivos, ou seja, caindo, o mercado começa a trabalhar com a expectativa de queda da taxa de juros. De um jeito bastante simples, o que eu estou dizendo é que o programa Desenrola chega em um momento em que, é necessário que as pessoas consigam renegociar as suas dívidas, ok? 2, as pessoas renegociando as suas respectivas dívidas podem ser inseridas no consumo por meio do crédito, e isso tende a impactar a inflação, mas a gente tem aí uma ativação econômica. Mas mais importante do que isso, a gente está olhando que esse programa chega em um momento onde a inflação está controlada, mas a gente tem todos os cenários possíveis, técnicos, sérios, não político, não com brigaiada, mas com argumento técnico, para que a taxa Selic caia. E se a taxa Selic cai, ela pode facilitar a captação de empresas no mercado de capitais e, portanto, investir para que a nossa oferta cresça na mesma proporção ou em proporção parecida aí com o consumo. Então, nós temos aqui esse alinhamento entre os indicadores econômicos que nós temos agora, independente de programa, e um programa que chega em um momento onde a inflação está relativamente controlada. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, esse é o contexto econômico. Agora, eu quero falar com você sobre
impacto que isso pode trazer na nossa economia e qual que é a estratégia do governo ao trazer o programa Desenrola. Fechamos aqui o contexto econômico, vamos falar agora das consequências econômicas e para isso eu trouxe apenas uma fórmula de um indicador que é importante, que eu quero que você entenda como que é importante a gente olhar para ele e como que eventualmente ele pode ser impactado por esse programa. O que você está vendo na tela é um jeito bastante simples, mas é uma fórmula correta da gente entender o que é o PIB. PIB é o Produto Interno Bruto, que é a medição de produção de riqueza de um país. É assim que a gente mede o quanto um país produz de riqueza, tá? Se você acompanha aqui o meu canal há mais tempo, se você estuda com a gente em um dos nossos cursos, você tá careca de saber sobre esse assunto, mas eu preciso trazer contexto. Se você quer saber o quanto que aquele país, aquela região está produzindo de riqueza, é para o PIB que a gente vai olhar. E olhar para o PIB é olhar para essas 4 variáveis que a gente tem aqui. Então nós temos a letrinha C, a letrinha I, a letrinha G e NX. Vou explicar o que é cada uma dessas letras aqui. O C é o consumo das famílias, tá? O I é o investimento das empresas, tá? Das empresas. O G é os gastos do governo. Gastos do governo. E o NX é o saldo da balança comercial. Olha, o saldo da balança comercial vai muito bem, obrigado, porque o agronegócio vem tendo recordes de safra aí, período pós período, então esse dado aqui ele é um dado que já está positivo, tá? O que o governo está querendo fazer com esse programa, além de reinserir essas pessoas na economia, e aí é bom a gente entender que, mais uma vez, os bancos também se beneficiam muito desse programa, tá? Ele está querendo aumentar o consumo. E aí, se eu aumento o consumo, claro, é uma questão matemática. Se eu aumento cada uma dessas variáveis que estão aqui, se eu aumento essas variáveis, vai aumentar o PIB. Então, o que o governo está querendo fazer? Ele está querendo crescer a nossa economia por meio do consumo, tá? E há alguma coisa objetivamente de errado aqui? Claro que não. O consumo é uma perna importante que a gente precisa sempre estar olhando para ela. O ponto que eu quero trazer para você agora é o seguinte. Apesar de o consumo ser uma perna importante, se a gente cresce muito o consumo e a gente não tem investimento das empresas para a produção, na prática, o que a gente tem? A gente tem um aumento muito grande de demanda, só que a oferta permanece estável. Se eu aumento muito a demanda e a oferta permanece estável, o que acontece? A gente tem aumento de preço e isso pode provocar inflação. É isso que vai acontecer? Não, tá? Obviamente a gente nem tem como parametrizar e saber exatamente quanto que as pessoas vão consumir a partir de agora, mas é importante que você entenda que crescer apenas o consumo não resolve. A gente precisa crescer o investimento das empresas também. A redução da Selic, que nós teremos a partir da próxima reunião e nas próximas, é um indicador importante porque, repito, no mercado de capitais, as empresas conseguem se financiar mais barato. E aí, se as empresas têm um custo de capital mais barato, viabiliza o investimento em produção, viabiliza a letrinha aí do nosso PIB, e aí a gente pode aumentar a produção, aumentar a oferta, aumentar a demanda, cresce o PIB sem ter tanto impacto na inflação. Sacou? Agora, vem a questão. Uma vez que você entendeu isso, será que, portanto, é a solução esse programa Desenrola? Aqui eu quero trazer uma observação importante. Claro que dentro desse número de pessoas que serão beneficiadas, existem pessoas que passaram por dificuldades, que passaram por perder o emprego, etc e tal. Mas a gente precisa entender que, apesar desse programa ser positivo, ele não é uma bala de prata, por quê? Se as pessoas que serão beneficiadas desse programa, elas simplesmente fazem a sua renegociação e automaticamente se inserem na economia com um novo crédito, o que na prática que ela está fazendo é, eu tenho um problema e aí eu vou tentar solucionar esse problema e ao invés de solucionar esse problema, eu vou
agora ficar com 2 problemas, porque eu tenho a dívida que eu renegociei que eu tenho que pagar e um novo crédito que eu estou consumindo. Aliás, tem um ponto importante que lá no programa Desenrola da faixa 1, tem até um curso de educação financeira que o governo vai oferecer para as pessoas. Eu honestamente acho que esse curso deveria ser obrigatório para que as pessoas pudessem se beneficiar desse programa, mas não será. Por quê? Repito, é importante sim que essas pessoas tenham condições melhores de renegociar a sua dívida, dado o histórico passado que a gente teve, dado o problema de pandemia. E, aliás, tem até uma questão temporal ali da pandemia, tá? Dívidas que são de 2019 para cá serão renegociadas, mais antigas não. Então é importante que essas pessoas tenham acesso a isso. Esse programa tende a trazer para a economia mais injeção ali no consumo e, portanto, tende a trazer um crescimento do nosso PIB no curto prazo. No entanto, se as pessoas que se beneficiarem desse programa não tiverem cautela na hora de tomar novas linhas de crédito para consumir, o que na prática vai acontecer é que essas pessoas sairão com 2 problemas, porque ela renegociou uma dívida e tem uma nova para pagar, e aí daqui a pouco elas estão de novo no cadastro de inadimplente, e nesse período sabe quem ganhou? Apenas os bancos, porque ele vai receber a operação com garantia dos bancos, com garantia do governo, que é o FGO, e aí ele não vai ter problema, e ele tem uma nova linha de crédito ali que ele está concedendo, e talvez mais para frente o governo vá lá e pague essa dívida também com outra operação vinculada ao FGO. Então, nesse vídeo, eu quis trazer todos os pontos para que você pudesse entender. Tem muito ponto positivo nesse programa e tem algumas nuances que a gente precisa entender do ponto de vista comportamental, do ponto de vista de acesso à informação que as pessoas têm, do ponto de vista de decisão financeira. A decisão financeira que as pessoas vão tomar nesse programa Desenrola é uma decisão que vai impactar o futuro da nossa economia. Então a gente vai comemorar, porque em 2023, graças ao programa Desenrola, as pessoas vão consumir e aí o PIB vai crescer, mas quando for em 2024, 2025, as pessoas estão novamente endividadas e ainda com a dívida anterior. Então, o que eu gostaria de dizer para você que me assiste, para você que eventualmente pretende se beneficiar disso, tão importante quanto você renegociar essa sua dívida, tão importante para a nossa economia e para você renegociar essa dívida, é importante a maneira com a qual você vai tomar novas decisões de crédito. Tenha bastante cautela, pensando, claro, em você, mas saiba que se a maior parte das pessoas que se beneficiar disso não ter cautela na hora de tomar novas linhas de crédito, essas pessoas elas passarão a ter, portanto, 2 problemas, tá? E aí, mais uma vez, a gente vai comemorar no curto prazo, o PIB vai crescer, mas aí, se as pessoas se entrarem de novo nesse ciclo, daqui a 2, 3 anos, a gente vai estar lembrando disso, falar, olha, como está o nível de inadimplência do Brasil? Está alto também. Tá bom? Então é isso, eu espero que você que me acompanha aqui tome boas decisões e se você trabalha no mercado financeiro, de certa forma puder ajudar, orientar o teu cliente a tomar melhor decisão com crédito. Lembrando que as linhas de crédito elas estão aí para serem utilizadas e elas devem ser utilizadas porque elas ajudam bastante, mas precisa ser utilizado com sabedoria. Claro, não é todo mundo que tem acesso a essa informação, a informação de educação financeira, não é todo mundo que conhece isso, mas seja você um multiplicador da educação financeira para que as pessoas perto de você possam tomar melhores decisões. É isso, eu espero nesse vídeo ter explicado com detalhes o que é esse programa, olhado para o contexto econômico atual, dizer que, olha, agora sim, a inflação controlada, a expectativa de taxa de juros com argumentos técnicos, a gente vai ter um impulso na economia via consumo, as empresas podem tomar crédito no mercado de capitais porque a tendência é queda de taxa de juros, e aí a gente pode ter no curto prazo, um bom impacto no nosso PIB. Já no médio e longo prazo, só Deus sabe. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço e tchau.